Olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o professor Gabriel Zayed do canal do Estuda Mais e vamos começar por aqui a resolução de mais um exercício de Química. Mas antes não esqueça de se inscrever aqui no nosso canal no YouTube e de dar um like nesse vídeo caso você goste do nosso conteúdo. Olha só o que diz essa questão. Dê a ordem crescente do número de átomos. Temos aqui 2 mols de NaCl, 0,8 mols de CO2, 0,5 mol de C4H10 e 1 mol de carbonato de cálcio, né, que é o CaCO3. Bom, pessoal, para a gente dar essa ordem crescente, a gente vai precisar calcular o número de átomos em cada um desses casos. Então vamos começar aqui do início, né? Vamos começar pelo primeiro caso, onde a gente tem 2 mols de NaCl. Quando a gente fala que a gente tem 1 mol, vamos supor que eu tivesse apenas 1 mol de NaCl, tá? Se eu tivesse 1 mol de NaCl, você teria que dizer que você tem 6 vezes 10 elevado a 23 moléculas de NaCl. Moléculas de NaCl. Agora, como eu tenho 2 mols de NaCl, o número de moléculas que a gente vai ter que ser o dobro de 6 vezes 10 elevado a 23, que no caso é 12 vezes 10 elevado a 23, tá? Só que para a gente fazer esse cálculo, a gente vai fazer aqui utilizando uma regra de 3. X vezes 1 é igual a x, e do outro lado da igualdade, o 2 vai multiplicar por 6, que vai dar 12, e aí você repete aqui, vezes 10 elevado a 23. Então, o resultado é 12 vezes 10 elevado a 23, como sendo o número de moléculas que a gente tem do cloreto de sódio, de NaCl. A gente não quer saber o número de moléculas, a gente quer o número de átomos. Então, você vai multiplicar a quantidade de átomos que você tem dentro da molécula, que são 2. Por que 2? Porque o Na é um átomo e o Cl é outro átomo. Se você tem 2 átomos dentro de uma molécula, é só você multiplicar por 2 o número de moléculas que você encontra o número de átomos. Então, 12 vezes 2 é igual a 24. A gente vai ter 24 vezes 10 elevado a 23 como sendo o número de átomos que a gente tem em todas essas moléculas de NaCl, tá? Então tá aqui. A letra A, né, a gente vai marcar aqui, na verdade não é nem letra A, é a número 1. A número 1, a gente tem aqui a resposta como sendo 24 vezes 10 elevado a 23 átomos. Vamos agora dar uma olhadinha na número 2, para a gente descobrir se tem mais ou menos átomos do que o que a gente tem aqui na número 1. Na número 2 a gente tem 0,8 mol de CO2. Então, 2 a gente vai falar de... Novamente, a gente sempre vai começar assim, ó, falando 1 mol de CO2 está para 6 vezes 10 elevado a 23 moléculas, tá? De CO2. Só que aí a questão me dá 0,8 mol de CO2. E você vai querer saber quantas moléculas você tem. Regra de 3 para descobrir o número de moléculas. X vezes 1 é igual a x. E você vai pegar o 0,8 e vai multiplicar 0,8 por 6. Que vai, se fosse 8 vezes 6 dá 48, vai dar 4,8, né? Então a gente tem 4,8 vezes 10 elevado a 23 como sendo o número de moléculas de CO2. Moléculas de dióxido de carbono. Você vai pegar esse número de moléculas e vai multiplicar pela quantidade de átomos que você tem dentro da molécula de CO2. É um átomo de carbono e 2 de oxigênio, então são 3 átomos, né? Você vai pegar 4,8 e multiplicar por 3, o que vai dar 14,4. Então o resultado aqui, ó, vou marcar Y também, é 14,4 vezes 10 elevado a 23 átomos. E essa é a resposta da número 2. Vamos dar uma olhadinha agora na número 3, né? A número 3 falou para a gente que a gente tem meio mol de C4H10. Então, 1 mol de C4H10 está para 6 vezes 10 a 23 moléculas. Só que a gente tem meio mol. Meio mol é metade, né?
metade do número de mols. Se eu tenho a metade do número de mols, o número de moléculas também vai ter que cair pela metade. X vezes 1 é igual a X, meio vezes 6 é igual a 3. Então vai dar 3 vezes 10 elevado a 23. Esse X aqui que a gente está procurando é o número de moléculas, tá? Aqui em cima também é o número de moléculas de C4H10. Aqui embaixo de C4H10. Beleza. Então a gente calculou aqui o número de moléculas. Bom você sempre escrever para você não se confundir o que você está calculando, tá? De C4H10. Só que a gente quer o número de átomos. O que a gente vai fazer? Pegar o número de moléculas e multiplicar pela quantidade de átomos que eu tenho aqui. 4 mais 10 são 14. Então você vai pegar 3 e vai multiplicar por 14, o que vai dar para a gente o valor de 42. Y aqui vai ser 42 vezes 10 elevado a 23 átomos. E essa daqui é a nossa número 3. Vamos dar uma olhadinha agora na número 4, o que ela fala para a gente, né? Número 4 é 1 mol de CaCO3. Vou colocar aqui, ó, 4. Se eu tivesse 1 mol de CaCO3, é justamente o que a gente tem, né? Quantas moléculas a gente teria? 6 vezes 10 elevado a 23 moléculas de CaCO3. Se você olhar bem, a questão já diz que você só tem 1 mol, ó. Então você já descobriu o número de moléculas aqui. É só você pegar esse número de moléculas agora e multiplicar pela quantidade de átomos. O Ca é 1, carbono é outro, oxigênio tem 3. Então vão ser 5 no total. Aí você vai pegar 6 multiplicado por 5, que vai ser igual a 30. Então você vai ter Y como sendo 30 vezes 10 elevado a 23 átomos. Então aqui ó, a gente está falando do nosso número 4, tá? Nós temos esse número de átomos aqui. Ó, 30, vamos dar uma olhadinha. Aqui é 42, aqui é 14, aqui é 24. Então, em ordem crescente, vai ser 2, que é menor do que o 1, né? Vamos dar uma conferida. 2 é menor do que o 1 mesmo. Que é menor do que o 4, que é menor do que o 3. Então, ó, o 1 é menor do que o 4 e o 4 é menor do que o 3. Essa ordem aqui, ó, é a ordem crescente, tá? Então, esse aqui é o menor é o número 2 e o maior é o número 3, tá? Então, ela está crescendo da esquerda para a direita, beleza? Bom, pessoal, basicamente é isso. Nós terminamos por aqui a resolução de mais um exercício de Química. Eu espero que vocês tenham gostado dessa videoaula, espero que vocês tenham compreendido o passo a passo da resolução dessa questão. E se vocês gostaram do vídeo, não esqueçam de deixar um like aqui e de compartilhar o link desta aula em suas redes sociais para que seus amigos também possam conhecer o canal do Estuda Mais. A gente vai se encontrar numa próxima aula resolvendo outras questões de Química. Um forte abraço e tchau, tchau!